conhecia Jesus e nem queria saber de Deus e da salvação. Eu comecei logo depois do 25 de Abril, quando deu 25 de Abril de 74, eu entrei num partido político da esquerda radical, comunista, que dizia que Deus não existe, que as igrejas não deviam existir. Abracei aquela filosofia de que Deus de facto não existe e nem queria acreditar em Deus, achando que as igrejas deviam ser armazém do povo para colocar os sacos de arroz e outras coisas, que os pastores e padres eram parasitas da sociedade. E hoje são estes parasitas que Deus chamou. Não, mas Deus, na sua misericórdia, aos 21 anos, 22 anos, 21 anos e 6 meses, Deus mudou a história da minha vida. Já era funcionário do Estado, e um dia, lá na repartição onde eu estava, um colega que tinha sido preso voltou para aquela repartição e trouxe um Novo Testamento de Gideão. E lá no Novo Testamento tinha o endereço da Igreja do Nazareno. Era um dia em que não havia muita movimentação na repartição. E eu pedindo alguma coisa para ler. Habitualmente recebíamos jornal da Bola Desportiva de Portugal às segunda-feiras. Mas naquela segunda a bola não chegou. Eu disse, não há nada para ler. E esse colega, em tom de brincadeira, de chacota, disse, eu tenho um livrinho da sorte. E tenho também um livro de Santo Cipriano. Qual é que preferes ler? Eu disse, você é maluco, eu não quero nenhum nem outro. Nenhum deste livro. Passando algum tempo depois, alguma coisa mexeu comigo e disse, deixa-me ver este livrinho da sorte. E peguei aquele Novo Testamento e tomei e comecei a ler. Não sei como, o Espírito de Deus, hoje sei, o Espírito de Deus começou a mexer comigo. E no fim do dia eu disse àquele colega, posso levar para a minha casa? E levei e li toda a noite. E o Espírito de Deus mudou o meu pensamento. E logo vi o endereço da Igreja do Nazareno. Eu já tinha passado tantas vezes perto da Igreja do Nazareno. Nunca tinha posto meu pé lá dentro. E disse, a partir de agora, eu quero conhecer esta igreja. Que serve este Deus que eu acabo de conhecer. Deus mudou a história da minha vida. Daquele dia em diante, um homem viciado no álcool. Parei de beber, parei de fumar, parei de sair nas paródias noturnas, porque Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida. E mesmo sem convertido, com tudo pronto, no meu trabalho, Deus mostrou-me que Ele tinha um plano para a minha vida. Não quis aceitar, não quis dizer, pastor, não é para mim. Eu posso ser fiel à igreja, eu posso servir Deus de muitas maneiras, mas servir como pastor, isto não. Bem cedo envolvido no trabalho do Senhor, e o Senhor foi confirmando cada dia a chamada que Ele tinha para mim. Mas essa chamada acabei por aceitar, sim, servir o meu povo. E bem cedo saí, depois do seminário, 2 anos em Cabo Verde, Deus me manda lá para a Europa. Eu disse, mas Senhor, eu posso servir aqui. Já não basta ser pastor, e agora tenho que deixar a minha terra, deixar os meus amigos, a minha família. E Deus me enviou. E lá na Europa, Deus foi preparando o meu coração. E mais tarde Deus então me enviou. Desde 2008 nós estamos servindo em Angola. Angola é um país que Deus ama. Angola viveu 30 anos da guerra civil. Angola é um país que a corrupção talvez não há comparação em qualquer país do mundo. Angola é um país rico em ouro, diamante, petróleo, mas é um lugar onde você também encontra pessoas vivendo de forma miserável, sem pão, sem dinheiro, sem nada. E quando nós chegamos a Angola, em 2008, na cidade onde nós ficávamos a viver, às vezes com dinheiro no bolso não encontrava leite para a nossa própria casa. Mas Deus estava confirmando a nossa chamada. A grande comissão de Deus é para todos nós, meus irmãos. A grande comissão de Deus é para aqueles que acreditam na palavra do Senhor. A grande comissão de Deus é para aqueles que não se importam, como dizia Paulo, gastar em prol do Evangelho do Senhor.
Seria cômodo para mim ficar na minha terra, porque logo depois da minha conversão, eu aprendi que eu devia ser fiel ao Senhor, que eu devia ser dizimista, e eu decidi dar dízimo ao Senhor. E deixa-vos dizer que a promessa de Deus se cumpriu. Deus tirou-me daquela repartição e me levou para uma maior empresa de Cabo Verde, ganhando 3 vezes mais do que o meu salário quando eu ganhava naquela repartição. E então, mesmo nesta condição de ter salário superior ao pastor mais de quantas vezes, Deus me chamou e eu tive que deixar tudo para ir para o seminário e preparar para ser pastor. A minha esposa já era diretora de uma escola lá em Cabo Verde. Quando Deus nos diz, sai, vai para a Europa. E deixa-vos dizer que o salário, somando os nossos 2 salários na Europa, íamos ganhar menos do que ganhávamos em Cabo Verde. Mas sempre a visão de Deus estava lá. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e batizai. E então esta convicção que me acompanhou, que me fez chegar. E quando eu estava lá em Portugal, como disse o nosso pastor, eu já estava a trabalhar, já tinha inclusive uma clínica em que eu era diretor-geral daquela clínica, e trabalhando no ministério, e Deus me diz, larga, vai para a Inglaterra. Alguns membros da minha igreja me chamaram em particular e disseram, você é maluco, pastor, você deixa um bom emprego, você deixa um bom salário da igreja, você deixa um carro novo, você tem que comprar um 0 quilômetro, e me ofereceram, você deixa toda essa coisa para ir para a Inglaterra. Eu disse, eu só tenho uma coisa a dizer, eu sou chamado por Deus. Eu nunca pus em causa os bens materiais frente de Deus, porque este Deus que teve compaixão de me libertar do tambor do lixo da minha sociedade, este Deus que mudou a minha história, este Deus que me salvou, este Deus que me transformou, este Deus que me deu a paz, este Deus que me deu a alegria, este Deus que me deu a certeza da vida eterna, merece o meu sacrifício. E lá chegamos em Inglaterra, depois de preparado, pronto para ir para Cabo Verde. O nosso pretendente hoje, Dr. Eugênio, ele era diretor da região da África, e ele disse, Danilo, eu sei que tu queres voltar a Cabo Verde, mas nós estamos com uma situação difícil neste momento em Angola. Os 2 missionários entraram em colisão e nós tivemos que tirar os 2 que estavam lá em Angola, e não temos missionários em Angola, e a igreja ainda é nova, e nós não sabemos o que fazer. E nós sabemos que tu tens um chamado de Deus na África. Ora, Deus, e responda-me o mais rápido possível. Eu não quis nem pensar muito. Eu disse, irmão, eu quero voltar para a minha terra. Já dei 20 anos de Europa, agora eu quero voltar para Cabo Verde. Ele disse, mas ora, como homem de Deus. E o desafio, começamos a jejuar e orar. E o Senhor disse, vai, Danilo. Para mim, passou a ser uma coisa fácil, cumprir o chamado de Deus. E eu falei com a minha esposa, nós não iremos. Deixa-me dizer que as lutas que nós enfrentamos, quando dissemos que iremos, nós tínhamos uma criança de 15 anos, a nossa filha estava já a entrar na faculdade, e dissemos, como vamos fazer? Ele nasceu na Europa, não conhece a África. Eu sei que a África não é fácil, eu cresci em Cabo Verde, eu sou natural de Cabo Verde, eu posso adaptar, mas meu filho. Mas Deus deixou-me. A minha esposa foi a Portugal para fazer o passaporte dele, cabo-verdiano, na embaixada. E naquela viagem, rouba-lhe a maleta com todas as coisas. E as lutas começaram ali. E nós saímos de Inglaterra, depois de tudo, primeiro essa maleta desaparece. No comboio, levam as coisas do filho e a roupa da minha esposa. Mais tarde, depois de nós estarmos prontos para ir a Angola, e nós já com toda a nossa bagagem, 10 maletas que mandávamos com as nossas coisas, roupas de cama, fatos e livros e coisas, desapareceram agora até hoje. Porque Deus estava a mandar-nos, mas Satanás sabia o que nós íamos fazer e queria impedir de toda maneira que nós chegássemos a Angola. Durante 2 anos nós vivemos em Angola, sem visto para trabalhar em Angola, mesmo com contrato de missão mundial. Parecia que cada vez que nós metíamos os documentos desapareciam. O cônsul em Cabo Verde mandou
documento oficial e desaparecia porque não conseguíamos visto. De 3 em 3 meses saíamos da Angola. A última vez que nós saímos da Angola, saímos como se fosse presos, porque eles próprios perderam o documento da minha esposa, o passaporte da minha esposa, e passou a data de nós sairmos e o polícia nos tomou no aeroporto como se eu fosse preso. Eu cheguei à praia, ou na minha cidade, onde eu ia renovar o visto, e no domingo que eu preguei a igreja, eu disse: irmãos, eu tenho passado por muitas lutas em Angola. E toda vez que nós pensamos que o visto vai sair, os documentos aparecem em Angola. Eu desta vez saí como preso, e eu estou a pedir-vos a oração. Se amanhã eu for embaixada e não encontrar visto, eu não vou voltar a Angola, porque eu já disse: Deus, basta, eu já não tenho mais força. Deixa-nos dizer, irmãos, quando a nossa força termina, começa a força de Deus. Quando nós deixamos de confiar nas nossas habilidades, quando nós deixamos de confiar nas pessoas que estão à nossa porta para nos ajudar, e olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele fará o que lhe apraz. Vocês não me acreditam, mas para eu digo, quando eu cheguei na embaixada, na segunda-feira, com este propósito no coração: se eu não tiver visto, não vou voltar agora. E a senhora lá na embaixada, 2 anos, uma vez, 3 em 3 meses a chegar, ela sorriu antes mesmo da minha entrada ao gabinete dela, só veio na minha cara. Eu disse: o que é que está a passar? E deixa-me dizer, quando eu cheguei perto dela, eu disse: pastor, o senhor já tem visto há 3 meses atrás, e o senhor não veio buscar. Aleluia! Há 3 meses o senhor visto já está cá nesse gabinete, e eu lá na Angola, eles me prenderem, sabendo que eu já tinha visto lá, mas Deus queria pôr à prova a minha fé. E Deus me exaltou, de alegria, levantou-me. Eu tomei visto, voltei alegre, mas o visto da minha esposa não saiu. Satanás está sempre a tentar pôr-nos alguma coisa. Ele queria limitar a minha ação de graças, mas eu disse: eu vou confiar. Eu já tenho visto. Eu disse: se eu tiver. Eu não orei se calhar para dizer: se nós não tivermos visto. Eu orei: se eu não tiver. Talvez porque eu esqueci de dizer: eu e minha esposa não tivermos, senão Deus também providenciava o visto para ela. E voltamos para Angola, e ela levou o visto de 3 meses, e mais tarde ela recebeu também o visto, e estamos em Angola. Mas as lutas não terminaram. Cada dia nós temos passado por tribulação. A igreja em Angola, o país todo ainda está debaixo do ocultismo. O poder do diabo se sente até dentro das congregações. O meu primeiro ano em Angola foi resolver problemas da bruxaria entre pastores e ovelhas, em que se condenam de feiticeiros e outras coisas. Mas Deus está a trabalhar em Angola. As igrejas estão a crescer. Nós chegámos aqui a 1 distrito e hoje nós temos 6 distritos, para a glória de Deus. Nós tínhamos cerca de 30 e tal igrejas, hoje temos volta de 200 igrejas, para a glória de Deus. Hoje nós temos só em crianças mais de 20.000 crianças nas arenas em Angola, assistindo aos nossos cultos, nossa escola dominical. Porque Deus é fiel. Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que dá vitória. Por isso mesmo nós estamos perante essa passagem que é chamada de grande comissão. Dr. Albert Einstein disse: 100 vezes ao dia dou conta que a minha vida externa e interna dependem dos trabalhos dos outros homens, mortos e vivos, que tenho de me esforçar para dar na mesma medida que tenho recebido e continuo recebendo. Graças a Deus ao trabalho dos missionários. Hoje a igreja de Nazaré em Angola é uma igreja reconhecida, graças ao missionário Mulate, que conseguiu registrar a igreja de Nazaré em 2000. E hoje em Angola estão a fechar as igrejas que não são reconhecidas pelo governo. E hoje em Angola, para ser reconhecida, é preciso que a igreja tenha pelo menos uma congregação em todas as províncias. E a igreja nazarena ainda não tem. Só faltam-nos 8 províncias para entrar, 8 estados para vocês entrarmos em Angola, mas a nossa igreja está lá. E nós damos graças a Deus pelo trabalho dos outros que fizeram
para que hoje a Igreja do Nazareno seja reconhecida em Angola. Dr. Phyllis Breeze, o nosso fundador da Igreja do Nazareno, tornou-se este dever ainda mais específico quando o Dr. Phyllis Breeze declarou: tenho o dever de repartir o Evangelho a todos os homens, na mesma medida que tenho recebido, e de duvidar que alguém tenha o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, havendo quem nunca ouviu uma vez. De graça o temos recebido o Evangelho através da proclamação, assim também de graça proclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso dever. Nós estávamos na Europa, Inglaterra, as igrejas estão a fechar portas. O avivamento da Inglaterra é um país que experimentou o avivamento. O que seria de mim ficar lá pregando para as pessoas que já ouviram o Evangelho centenas de vezes, ou milhares de vezes, ou mesmo em Portugal, onde já ouviram, é agora a gente que ainda não ouviu o Evangelho. Deixa-vos dizer que há lugares que só a Igreja do Nazareno tem entrado, em tribos que só a Igreja do Nazareno, nem catolicismo, nem o próprio governo liga esse povo, a Igreja do Nazareno está lá. E as pessoas estão a converter. Nós temos imagens de pessoas da tribo que vêm vestidas, peito na mão, nuas, praticamente só com o pano nas nossas assembleias, mas lavados no sangue de Jesus Cristo. Não têm roupas, mas têm Cristo no coração, porque a Igreja do Nazareno está a cumprir a grande comissão, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Elas estão sendo batizadas, elas estão sendo transformadas e elas estão sendo confirmadas como o povo de Deus, porque é esta a grande verdade. Meus irmãos, para que isso aconteça, precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Precisamos estar dispostos a pôr a nossa vida e consagrar a nossa vida ao Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus fará o resto. Não é Danilo que está a fazer isto, é o povo de Deus que está a fazer isto, é o Espírito Santo de Deus que está sendo espalhado agora. E o nosso desejo é um dia ver a Igreja do Nazareno em todas as províncias agora. E para isso nós temos que chegar ao Brasil, dizer: irmão, se tens um chamado, agora está de braços abertos, porque Deus quer salvar Angola. Nós temos um governo em Angola, já há 36 anos no poder, e podem imaginar o que é isto. E nós precisamos realmente, como Igreja de Cristo, chegar e levar as boas novas, ajudar o povo a se libertar. Paulo dizia: o Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E se nós temos Cristo, podemos levar esta esperança para o povo angolano. Podemos levar esta esperança para aqueles tribos que ainda não ouviram o Evangelho. Nós temos pastores que estão empenhados em alcançar todos os tribos da Angola. Nós temos pastores que estão a dormir em tendas, a comer apenas maçã, que é um produto como milho, e alimentar somente daquilo. Temos pastores que têm que carregar leite porque não tem água para beber, e ficam lá e entram lá e passam semana onde não há conexão de telefone. A minha esposa sabe disso. Quando eu entro nesses matos, eu tenho que levar a minha própria tenda. Não há hotéis para o missionário, não há lugares, pensões, não há restaurantes nenhuma, e até a água tenho que trazer dentro da minha casa para me banhar. Mas eu vou porque eu sei que lá está gente que precisa de Jesus. Eu vou porque eu sei que há pessoas que precisam ter a esperança da vida eterna, pessoas que estão carentes, pessoas que estão à espera que a igreja reina e leva as boas novas da salvação. Por isso nós precisamos disso. Esta passagem de Mateus me dá conforto. Primeira coisa que eu vejo aqui, para que isso aconteça, eu preciso ter certeza da sua companhia. Se eu for sozinho, eu vou falhar. Se eu for na força da minha carne, eu vou falhar. Se eu for na força dos meus conhecimentos intelectuais ou teológicos, eu vou falhar. Eu preciso ir na certeza da sua companhia. Aqui, caros irmãos, não podemos proclamar a verdade
sem termos a certeza da companhia de Jesus Cristo. Precisamos analisar a nossa vida diante de Deus, se estamos prontos para deixar a nossa casa, não ir lá como sacrifício apenas, mas ir lá na obediência da palavra, ir lá como algo para dizer ao povo, palavras de consolação, palavras que possam levar as pessoas a saber que existe um Deus, porque há tribos que não sabem se existe Deus, há tribos que nunca ouviram uma palavra da vida, e nós precisamos chegar lá. Proclamação falou, fala de clareza de Messias, era mais poderoso do que ele, diz, ele batizará com o Espírito Santo. Nós precisamos dizer ao povo, ele irá julgar o homem, e nós precisamos dizer para se prepararem para encontrar com o Senhor. Precisamos levar também a segurança de que se eles aceitarem Cristo, as coisas vão mudar. Hoje nós temos pastores que vieram das tribos. Quando chegam à nossa assembleia, já não vem como aqueles recém-convertidos, todos bem fateados e todos alegres a pregar o nome de Jesus Cristo. Hoje nós temos em Angola pessoas que se convertem, mesmo analfabetos, aceitam o desafio de pregar o Evangelho, estão a pregar o Evangelho. Pessoas que não sabem nem ler e escrever, mas que os secretários da igreja que sabem ler, vêm ler a Bíblia para ele sexta e sábado, e ele decora, e no domingo o Espírito Santo usa, e as pessoas estão convertendo-se. Eu não quis acreditar quando o superintendente me disse, eu fui pessoalmente naquela zona, e que chamei o pastor e chamei o secretário, testar, né? Nós tivemos nas educações, né? Temos esse risco às vezes de querer acreditar que só aqueles que passaram pelo seminário podem pregar, mas a salvação é para todos. Tu és um porta-voz de Deus, e o Espírito Santo faz maravilhas, e está fazendo maravilhas, e o pastor escuta. Depois ele diz, pastor, prega para mim, e ele prega. E eu perguntei à junta da igreja e os outros membros, mas por que não toma escutar como pastor? Eles disseram, não, o nosso pastor é ele que Deus chamou, nosso pastor é ele que Deus chamou, o pastor é aquele que cuida do rebanho, e ele cuida de nós, aleluia. E deixam-me dizer que este pastor, que eu testei, tem 180 membros adultos na sua igreja, e tem mais uns 70, 80 crianças ali a louvar todos os domingos ao Senhor. Por quê? Porque confiaram no Senhor. E por quê? Porque também a igreja cumpriu o grande mandamento de Deus, a grande comissão, e entrou ali e pagou o preço de dormir na tenda e ganhar essas pessoas para Jesus Cristo. Nós precisamos confiar, meus irmãos. Se não confiarmos na palavra do Senhor, não podemos ir. A segunda coisa, precisamos de segurança de uma filosofia segura, ensinando-vos a guardar as coisas que vos tenho mandado. Essa que deve ser a nossa filosofia. Não levar política a essas pessoas, não levar qualquer coisa dos homens, mas levar a palavra da salvação, ensinando-os a guardar as coisas que Deus nos tem ensinado. E é isto que Deus tem feito diferença. Cristo é a nossa autoridade suprema, meus irmãos. Cristo é a autoridade suprema da igreja de Cristo. Não há outra autoridade. E nós precisamos ensinar isto. O cristão falha quando Cristo deixa de ser a autoridade suprema. Deixa eu repetir, o cristão falha quando Cristo deixa de ser autoridade suprema. Quando eu tomo o lugar de Cristo, eu estou falhado. Quando eu acho que eu posso fazer sozinho, eu estou falhado. Mas quando eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu serei uma bênção para aqueles que vão me ouvir. É isso que Deus está a fazer. É isso que Deus está a usar pastores ignorantes. É isso que Deus está a usar leigos. Esses 2 meses, 3 meses quase fora de Angola, a igreja está crescendo. Um dos pastores mandou uma mensagem mesmo no Facebook: missionário, nós já plantamos,
mas 2 igrejas no nosso distrito. E ele disse: nós estamos a seguir aquela filosofia, cada um ganha um para Jesus Cristo. E nós cantamos essa música agora, cada um ganha um, até que Angola inteiro seja alcançado para Cristo. E os pastores estão a tomar isso com sinceridade, os membros estão a tomar isso com sinceridade, estão aí a levar este evangelho, fazendo o discípulo à semelhança de Cristo. Por quê? Porque nós temos autoridade suprema que nos manda, e nós não estamos indo na nossa força, e nós estamos a proclamar não a igreja de Nazaré. Eu tenho cuidado de dizer, nós somos chamados por Cristo, nós somos nazarenos. Eu não conheço outra igreja, desde a minha conversão que eu sou nazareno e não quero mudar. Estou bem com a igreja do Nazareno, estou bem com a nossa doutrina, estou bem com o nazareno acima de tudo, e queremos proclamar. Mas nós ensinamos, não proclame a igreja, proclame Cristo, porque se proclamarem Cristo, eles vão ser salvos. O cristão falha quando deixa de pôr em prática os preceitos daquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele povo precisa de encontrar caminho, precisa de encontrar a verdade que vem do céu, porque ainda adoram coisas, imagens. Há tradições que impedem muitas vezes deles conhecer o verdadeiro Cristo, e nós estamos a chegar para lhes ensinar qual é o caminho que conduz à vida eterna. A sua palavra é poder supremo, os seus preceitos é uma filosofia ativa, e nós precisamos ensiná-los essas coisas, porque senão eles vão ficar longe do caminho da salvação. A terceira coisa, a aceleração de um programa agressivo. Aleluia! Para nós alcançarmos agora mais 8 províncias, precisamos de um programa agressivo. Precisamos de equipes que chegam, que nos ajudam a entrar nessas províncias. O nosso alvo este ano é alcançar mais 2 províncias, 2 estados. E nós queremos, e nós acreditamos que isso é possível, e estamos a orar para que isso aconteça. Dou graças a Deus, porque hoje o nosso pastor desafiou-nos sobre a oração. Hoje nós ouvimos o que é que a oração faz. Esses dias eu comecei a ler o livro de Lucas, do capítulo 1, e eu estou surpreendido, porque eu disse: eu já li tantas vezes este livro, e o que Deus está só a falar, Danilo, é sobre a oração. Cada vez eu vejo no livro de Lucas oração, oração, oração. Em tudo Jesus foi orar, em tudo Jesus foi orar. E nós queremos orar a Deus, manda sem freio sobre Angola. Mas nós queremos orar, Deus nos ajude a entrar de um programa agressivo, no sentido de encontrar pessoas necessitadas e proclamá-los. E de proclamar, meus irmãos, e de proclamar o meu Evangelho. E hoje de manhã eu desafio esta igreja. Se alguém nesta manhã não tem feito isto, há muitos nossos membros que estão há anos e anos assentados e acomodados nos nossos bancos, e almas estão perdendo. Aqui no Brasil, aqui na Mesquita, há gente que não conhece. Ontem à noite, aqui tardinho, o Senhor disse: olha, eu moro aqui ao lado, eu vim na quinta-feira esta igreja, eu ouvi o Senhor, eu vou voltar, mas nem estava lá. Meu nome é Luís. O Senhor disse que Deus conhece as nossas necessidades naquela pregação. E eu vi, porque eu estava cheio de problemas. E eu voltei para minha casa confortável. Eu disse: Senhor, eu não sabia a história, mas eu sabia que eu precisava. O Pai Celeste conhece as nossas necessidades. E ele estava feliz porque o Pai Celeste falou ao seu coração. Não sei se hoje de manhã está conosco neste culto, mas ele estava a passear no seu campo. Ele disse: eu moro nem daqui perto. Eu entrei na quinta, eu ouvi, eu vou voltar. Porque há gente que precisa das boas novas de Cristo, mesmo ao nosso lado. Igreja de Cristo, despertai-vos. Igreja de Cristo, não acomodam-se apenas a ficar sentados nos bancos. Começam hoje mesmo a falar no teu vizinho. Começam hoje mesmo a levar estas boas novas. Começam hoje mesmo a cumprir a grande comissão
Porque nesta grande comissão há uma garantia de Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Eu não estou sozinho agora. Não tenho lá minha filha, não tenho lá meu filho, não tenho lá mãe, não tenho nada. Eu e a minha esposa. Mas uma coisa eu sei, eu tenho o meu Senhor comigo. As lutas têm sido tantas, as ameaças têm sido tantas. Às vezes mesmo dentro da igreja, quando você transfere um pastor e ainda não está firme na fé, ele ameaça ir à bruxa, e você tem que ter cuidado mesmo com o que você corre, porque pode acontecer que seja envenenado. Já aconteceu com outras dominações agora, mas de dentro da igreja ainda. Mas eu confio, costumo dizer, quando essas ameaças vêm, eu sou generoso sem medo, porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Sou generoso sem medo, porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você não pode comigo, porque é disso que eu tenho autoridade sobre vós, pisarei com Deus, pisarei serpentes, pisarei os bruxos todos, e vou continuar a servir ao Senhor. Muitos dos nossos pastores já desistiram por causa do medo, das ameaças dos próprios corretos. Agora nós transferimos um pastor na minha, uma província para outra, porque o outro pastor não estava mesmo, teve fama de bruxo, e aquele outro colega chegou, passou coisas que você nem imagina, a ponto de o homem pedir: missionário, eu vou voltar, eu não fico nessa cidade mais, eu já não consigo levar para madrugada para orar, e até mesmo voltando da casa de oração, eu encontro vi uma coisa amarrada lá, uma coisa coberta nas grades da igreja, e com eu e minha esposa, quando chegamos, era um homem amarrado nas correntes da igreja. E ele disse, nós perguntamos: Senhor, o que está fazendo aqui? Ele disse: o pastor que me amarrou aqui. Ele disse: o pastor, o senhor pode mostrar? E ele caiu na inocência, sem chamar a polícia, desamarrou o homem e começou a andar para ele mostrar. E ele contou-nos: o homem transformou em galo, e ela pegou pedra, e o homem fugiu em galo. Eu disse: mas isso é possível? O diabo pode fazer isto. O diabo enganou. Os feiticeiros estão na Bíblia, mas nós temos autoridade sobre eles. Eu disse: pastor, não tem medo? Ele disse: não, eu não fico. Eles querem me matar. E deixa-me dizer, nós temos aquele que é mais poderoso no nosso mundo. Amém. Nós temos o poderoso. Coisas estranhas estão acontecendo, mas Deus está a guardar. Deus está a guardar a sua igreja. E aqueles que estão com medo vão enfraquecer. E infelizmente este pastor não estava bem com Deus, e hoje está suspenso porque entrou no ato sexual com meninas. Eu disse: o segredo está aí. Se você não está bem, o diabo toma pernas mesmo. O diabo pode transformar em galo mesmo, fingir-se de homem e depois virar-se em galo para te enganar. Mas se você está com Cristo, você não será enganado. Aleluia. Confia no Senhor. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. É o Senhor mais valente, aleluia, que guarda e abençoa a sua igreja. Você confia nisso? Então, dê glórias ao Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria que nós dessemos uma oferta de amor para o ministério do pastor Danilo. Eu creio que talvez na quinta-feira, não sei, a Maria Antônia pode testemunhar aqui para nós no culto de quinta-feira, ou eles vão estar falando em várias igrejas, mas não sei se vocês entenderam o pastor Danilo falar. Todas as vezes que eu viajo, o pastor lá reserva para mim um local muito especial, um hotel, uma pousada, um flat, aquelas coisas muito luxuosas. E o último que eu visitei agora foi o pastor Marcelo lá em Paraíba do Sul. O pastor Marcelo alugou lá a igreja alugou uma mansão para ele, tem nos fundos uma suíte espetacular, junto a uma piscina ali.
o salmo, para a dona Gisele e eu ficarmos lá. Mas, pastor Danilo, vocês não entenderam falar. Você entendeu, mano? Tem que levar rede, tem que levar água na casa dele. Não tem nada. Ele falou, tem dinheiro no bolso, não pode comprar, não tem comida. E uma pessoa que deixou, Dona Maria Antônia viveu nos Estados Unidos, na Europa. Ser crente é coisa de louco, né? Ser crente é uma loucura, né? Filho, adolescente, foi doente. Sério. Não teve condição de continuar lá. Nós não fazemos isso pela religião, não, viu, gente? A gente faz isso por Deus, por amar pessoas, por amar vidas. Eu gostaria que, se você não puder dar hoje, lá domingo que vem, nós vamos dar uma oferta nesse momento, mas uma oferta bem específica para o pastor Danilo. Eu estou desafiando, e vou desafiar o máximo de gente que puder desafiar, a gente ofertar para esse homem que deixou um emprego na Europa, fez doutorado na Inglaterra. Ele é doutor. Sabe quanto é o salário dele? $750. Esse é o salário dele. Então, eu, pela verdade, a gente fica cercado de tanto conforto aqui que a gente não passa nem a entender essas coisas. A gente fica cercado de tanta